Procurado diálogo com as categorias. Agora nós não vamos admitir falta de respeito e nem criação de terrorismo com a população, né? Tudo está funcionando normalmente no Estado, as categorias estão com salário em dia, database em dia e alguns poucos dirigentes sindicais têm tentado espalhar terrorismo nas redes sociais. Quem comemora esse tipo de terrorismo é o crime organizado, que se sente à vontade, né, para praticar os crimes. Então a população precisa, claro, que os servidores tenham seus salários em dia e estão, né, todos os servidores estão com salário em dia, mas a gente tem que lembrar que tem que ter orçamento também para fazer saúde, educação e segurança para 4 milhões de pessoas que não são servidores públicos. Procurado diálogo com as categorias. Agora nós não vamos admitir falta de respeito e nem criação de terrorismo com a população, né? Tudo está funcionando normalmente no Estado, as categorias estão com salário em dia, database em dia e alguns poucos dirigentes sindicais têm tentado espalhar terrorismo nas redes sociais. Quem comemora esse tipo de terrorismo é o crime organizado, que se sente à vontade, né, para praticar os crimes. Então a população precisa, claro, que os servidores tenham seus salários em dia e estão, né, todos os servidores estão com salário em dia, mas a gente tem que lembrar que tem que ter orçamento também para fazer saúde, educação e segurança para 4 milhões de pessoas que não são servidores públicos. Procurado diálogo com as categorias. Agora nós não vamos admitir falta de respeito e nem criação de terrorismo com a população, né? Tudo está funcionando normalmente no Estado, as categorias estão com salário em dia, database em dia e alguns poucos dirigentes sindicais têm tentado espalhar terrorismo nas redes sociais. Quem comemora esse tipo de terrorismo é o crime organizado, que se sente à vontade, né, para praticar os crimes. Então a população precisa, claro, que os servidores tenham seus salários em dia e estão, né, todos os servidores estão com salário em dia, mas a gente tem que lembrar que tem que ter orçamento também para fazer saúde, educação e segurança para 4 milhões de pessoas que não são servidores públicos. Procurado diálogo com as categorias. Agora nós não vamos admitir falta de respeito e nem criação de terrorismo com a população, né? Tudo está funcionando normalmente no Estado, as categorias estão com salário em dia, database em dia e alguns poucos dirigentes sindicais têm tentado espalhar terrorismo nas redes sociais. Quem comemora esse tipo de terrorismo é o crime organizado, que se sente à vontade, né, para praticar os crimes. Então a população precisa, claro, que os servidores tenham seus salários em dia e estão, né, todos os servidores estão com salário em dia, mas a gente tem que lembrar que tem que ter orçamento também para fazer saúde, educação e segurança para 4 milhões de pessoas que não são servidores públicos. Procurado diálogo com as categorias. Agora nós não vamos admitir falta de respeito e nem criação de terrorismo com a população, né? Tudo está funcionando normalmente no Estado, as categorias estão com salário em dia, database em dia e alguns poucos dirigentes sindicais têm tentado espalhar terrorismo nas redes sociais. Quem comemora esse tipo de terrorismo é o crime organizado, que se sente à vontade, né, para praticar os crimes. Então a população precisa, claro, que os servidores tenham seus salários em dia e estão, né, todos os servidores estão com salário em dia, mas a gente tem que lembrar que tem que ter orçamento também para fazer saúde, educação e segurança para 4 milhões de pessoas que não são servidores públicos.